Olá, galerinha, bom dia para vocês, bem-vindos à nossa última aula com esse tema inteligência emocional. Não que a gente vá parar de falar de inteligência emocional, porque é um tema recorrente, sempre vai pousar nas nossas aulas, mas nesse formato em que nós propusemos das 12 competências e dos quatro pilares, sim, a gente vai terminar, concluir esse formato hoje. Por quê? A gente está fazendo esse trâmite das aulas em conjunto com as três turmas, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, e temos um caminho para percorrer. Vocês entram de férias agora, retomam, e quando voltar, a gente vai retomar as aulas individuais por turma, com temas diferentes, e obviamente que num ou no outro momento o tema inteligência emocional sempre acaba pousando. Mas da forma que nós propusemos é a nossa última aula, portanto preste bastante atenção. Antes de concluir ou de falar dessa aula, deixa eu desabafar com você uma coisa que está me deixando muito triste e tenho absoluta certeza vocês também, que é o número de mortes pelo Covid-19 no nosso país. Nós chegamos a mais de 13 mil mortes. Isso é triste. E chegamos a um recorde de mais de 700 mortes em 24 horas. Segundo pesquisas, algumas previsões já dizem que nós bateremos, infelizmente, mais de 1.000 mortes por dia. E não se sabe ainda que número chegaremos. Isso é muito triste. Muito triste porque a gente ainda vê algumas pessoas desconhecidas ou desumanas ou insensíveis, tratando uma coisa tão séria como se fosse brincadeira, como se fosse uma gripezinha, e sendo tão desumano e desconsiderando a vida humana. Isso nos deixa tristes, demasiadamente triste, sobretudo porque muitas dessas posturas vêm dos nossos governantes, de muitos deles, não de todos, é bom que se diga, de muitos deles, isso é muito triste. Então, é bom a gente começar a entender o nosso papel no mundo. Você e eu temos um papel fundamental de consolarmos e de sermos suporte para essas pessoas que estão perdendo outras pessoas amadas e de combatermos essa postura desumana que desconsidera a vida. Tá bom? Feito esse parênteses, eu precisava falar isso. Vamos à aula. Então, nós estamos trabalhando inteligência emocional. Nós falamos, recapitulando rápido, na primeira aula sobre as 12 competências da inteligência emocional, os 4 pilares. Na segunda aula falamos sobre anti-estresse, depois falamos sobre antifrágil, adaptabilidade. Na última aula falamos sobre as 5 emoções básicas segundo Eric Berne. E se vocês observarem, em todas essas aulas nós ficamos ali no primeiro e no segundo pilar. Quais são os 4 pilares? Autoconhecimento, autogestão, empatia e gerenciamento de relacionamento. São esses 4 pilares. Então, autoconhecimento e autogestão diz respeito a nós mesmos, diz respeito a você, às suas emoções, você se conhecer, saber lidar com as suas emoções. Empatia e gerenciamento de relacionamento diz respeito ao outro, que é a sua relação com o outro. Então, olha que interessante. Agora se encaixa. Inteligência emocional, o que é? Você se conhecer, conhecer as suas emoções, saber lidar consigo, com as suas emoções, e isso transbordar para que você também saiba lidar com o outro nas suas relações. Então, todas essas aulas anteriores falou-se dos dois, porque você trabalhou teste de anti-estresse, antifrágil, as 5 emoções básicas do Eric Berne, tudo diz respeito a você. Agora vamos falar um pouco sobre o relacionamento com o outro, empatia e gerenciamento de relacionamento. Por isso, hoje nós vamos falar sobre CNV. O que é CNV? Comunicação não violenta. Então, o que é CNV? Qual que é a proposta da comunicação não violenta? É uma teoria elaborada por Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, elaborou essa teoria na década de 60,
E Márcio Rosenberg tem uma frase muito interessante. Aliás, tem outras tantas frases, eu vou passar para vocês e vou deixar com vocês. Aliás, tá aí no material de apoio os slides. Acompanhe essa aula pelos slides, tá? Uma das frases que está aí nos slides é: embora possamos não considerar violenta a maneira que falamos, nossas palavras muitas vezes levam à mágoa e à dor, seja para os outros e seja para nós mesmos. Olha que frase interessante. Muitas vezes nós não consideramos que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras são violentas. Mas são, porque as pessoas se machucam. E muitas vezes não só as pessoas, nós também nos machucamos com a nossa própria postura. É isso que o Marshall Rosenberg está dizendo. O que ele está dizendo é que nós devemos ter muito cuidado nas nossas relações, porque a gente sim machuca pessoas. E qual que é a proposta da CNV, da comunicação não violenta? Maior harmonia nas nossas relações. E uma vez que você conhece as suas emoções, sabe lidar com elas, você vai ganhando maturidade, vai ganhando uma experiência tal que você começa a saber lidar também com o outro, nas suas relações. E essa é a proposta da comunicação não violenta elaborada por Marshall Rosenberg. Olha que interessante. Esse slide está com você aí também. 90% dos problemas ocasionados nas relações são de interpretação. Não é o que acontece de fato, é interpretação. É aquela coisa de que você está conversando com uma pessoa, você está se relacionando com alguém, colega, amigo, pai, mãe, filho, irmão, e vocês sempre têm um certo conflito. Mas muitas vezes esses conflitos são interpretações sua do que o outro quer dizer. O outro fala uma coisa, você interpreta que o outro não gosta de você porque ele falou aquilo ou que o outro... Entende? Então, 90% das nossas problemas, dos nossos conflitos, são de interpretação. E é isso que a comunicação não violenta, o CNV, busca mostrar, e não somente mostrar, mas propor um caminho. Propor um caminho. E qual que é o caminho? Ele começa com 4 passos. No slide você vai acompanhar, mas ele começa com 4 passos. Primeiro, observação. Segundo, sentimento. Terceiro, necessidade. E quarto, pedido. Observar é você começar a observar nas suas relações e nos conflitos que eventualmente você tem com seus colegas, amigos, família, amigo, irmão, etc. Começar a observar sem julgar. Sem fazer julgamento. Quando alguém desabafa, quando alguém grita, inclusive, quando alguém reclama de você por alguma coisa, respira fundo, não julga, segura o ímpeto de responder logo de imediato, conta até 10, até 20, até 50, até 100, se for preciso, mas não responde de cara. Apenas observa. Esse é o primeiro passo da comunicação não violenta. Segundo, sentimento. O que a comunicação não violenta vai dizer aí, a CNV do Marshall Rosenberg, é que toda pessoa, quando briga com você, quando discute com você, quando entra em um determinado conflito com você, quando fala alguma coisa com você, é porque por trás da palavra há o sentimento. Não é só a palavra em si, é o sentimento. Quando sua mãe reclama, por exemplo, porque você está saindo muito de casa, está voltando muito tarde, e você fica bravo e você quer brigar com ela, por que você não começa a interpretar que sua mãe faz isso porque ela está preocupada com você? Porque ela gosta da sua presença em casa. Porque ela aprecia a sua companhia. Olha como muda. É isso que o Marshall Rosenberg está dizendo. As palavras são importantes, mas mais importante do que as palavras é o sentimento por trás dela. Então, quando a pessoa fala algo, é porque ela foi impulsionada por um sentimento. Por isso ela falou. Terceiro passo é a necessidade. A necessidade é você tentar interpretar ou identificar, melhor dizendo, tanto na sua vida, quanto na vida do outro, do seu colega, do seu amigo, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai. Qual que é a necessidade afetiva dele? Qual que é a necessidade? Por exemplo, alguém chega para você para desabafar, para contar um problema, uma situação, uma amiga sua, por exemplo.
Qual que é a necessidade dela naquele momento? Ela está falando porque no fundo, ela tem uma necessidade, talvez de acolhimento, talvez de escuta, talvez um ombro, talvez um abraço. Tenta interpretar qual que é essa necessidade que ela está buscando. Porque se você acolhe ela naquela necessidade, você faz com que, mesmo que seja uma questão em que ela fale alguma coisa que você não gosta, você não está olhando o que ela está falando, você está olhando a necessidade dela e acolhe. Terceiro passo. E o quarto passo, segundo a CNV, é o pedido. O pedido é, muitas vezes nas nossas relações, nós discutimos por coisas porque a gente não deixa claro o que a gente quer. Então, o que o Marshall Rosenberg vai propor é que você deixe muito claro o que você quer. Eu vou dar um exemplo lá na frente, você vai entender. Aliás, deixa eu passar o slide aqui, eu já falo agora e depois a gente volta. É mais ou menos assim. Acompanha nesse slide. Está lá a fórmula de assertividade. Olha, vamos supor que você discutiu com uma pessoa e você ficou muito bravo com essa pessoa. Porque ela discutiu com você, falou poucas e boas e aquilo deixou você muito chateado. Você tem dois caminhos aí. Ou você vai se martirizar, vai ficar remoendo aquilo, vai ficar mal, vai ficar com uma relação afetada, ou você é muito claro. É isso que ele está falando. Faça o pedido, seja claro. Então, vamos dar um exemplo. Então, você chega para a pessoa e fala: olha, quando você gritou comigo daquela forma, eu me senti uma pessoa desvalorizada. Porque para mim é muito importante eu me sentir valorizado como ser humano e como pessoa, porque para mim todas as pessoas merecem o seu valor, porque todas as pessoas são iguais. Será que você poderia parar de gritar comigo ou não gritar comigo da próxima vez e ao invés disso a gente poderia conversar como duas pessoas civilizadas? Então tem um esqueminha para você perguntar, entendeu? Mas é interessante a gente fazer isso, por quê? Porque a pessoa vai refletir sobre o que ela fez e você vai deixar claro o que você sentiu, como aquilo te fez sentir, qual o sentimento que você experimentou e o que você deseja para as próximas vezes. Mas sabe qual que é o problema, segundo Marshall Rosenberg, muitas vezes? É que a gente sente isso, mas a gente guarda pra gente. A gente não faz o pedido, não deixa claro, entende? Então, dos quatro passos, então, observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, desses 4 passos, é importante você fazer, destacar 2 coisas aqui, segundo o CNV. Evitar o julgamento e implantar a empatia. Evitar o julgamento e aplicar ou implantar a empatia. Olha essa frase do Marshall Rosenberg, eu vou deixar com vocês também. Quando nos concentramos em esclarecer o que está sendo observado, sentido e necessário, ao invés de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. O que ele está dizendo aqui é, quando você, ao invés de julgar, observa atentamente a necessidade do outro, o que o outro fala, o sentimento que está por trás, como esse exemplo que eu dei da sua mãe, por exemplo, você começa a observar que você é uma pessoa compreensiva, que tem compaixão, e que tem amor, que nem você sabia. Por que você não sabia? Porque das vezes anteriores você já retrucava, você já gritava. E a comunicação não violenta pede para que você justamente, qual é o primeiro passo? Observa, sem julgamento, respirar, ouvir. E a partir daí você vai treinando ser uma pessoa mais empática. Guarde essa palavra, empatia. Então vamos lá. Primeiro, sem julgamento. Então tem até uma tabelinha muito legal aí de alguns exemplos, que eu não vou ler todas aqui, mas é bom você ler depois lá. Vai estar lá com o título, perdão, julgamentos. Mas muitas vezes a gente tem essa mania de julgar o outro a partir do que o outro fala. Por exemplo, o outro escreve uma mensagem, esse é um exemplo, no WhatsApp, no e-mail, com caixa alta, caps look, ligado. Você já interpretou que ele queria, que ele foi grosso,
Porque ele enfatizou demais, caixa alta, caps lock, todo mundo que usa caps lock caixa alta é porque está sendo grosso. Não necessariamente. Ele poderia, na verdade, apenas querer enfatizar algo. Então, o que acontece muito é que a gente já interpreta, ao invés de observar, de ouvir e de compreender o outro. Essa questão da compreensão é muito importante por causa da empatia. Então, essa questão da interpretação é o nosso julgamento. Por isso, o CNV, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, vai dizer, primeiro, sem julgamento. Segundo, com empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você dar espaço para o outro ser ele mesmo. Olha essa frase do Rosenberg mais uma vez. As pessoas que parecem monstros são apenas seres humanos, cuja linguagem e comportamento às vezes nos impedem de perceber a sua natureza humana. Muitas vezes, muitas pessoas realmente têm uma linguagem, um modo de falar, uma forma de agir que nos agride, que muitas vezes ela não está agredindo a gente, mas a gente não, sabe, não bate, o santo não bate, né? Aquela coisa, o santo não bate. E aquilo incomoda você. E o que o Marshall Rosenberg está dizendo é que essas pessoas não deixaram de ser seres humanos, elas continuam sendo seres humanos. A questão é a comunicação dela, ou a comunicação entre você e ela. Então tenta tirar um pouco, desconsiderar um pouco o que ela está falando, a comunicação dela, e tenta olhá-la como ser humano, que tem as mesmas necessidades que você. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele está falando que para que você aplique a CNV, a comunicação não violenta, você precisa ter empatia, que é o que a gente vai falar agora. Empatia. O que é empatia? Empatia é você dar espaço para o outro ser o outro. Guarda bem isso. Empatia é você dar espaço para o outro ser o outro. Não é você interpretar o outro, não é você querer que o outro seja da forma que você quer, não é você aconselhar o outro achando que os seus conselhos vão melhorar a vida do outro, porque o outro tem a visão de mundo dele, é você dar espaço para o outro ser o outro. Então, para falar o que é empatia, primeiro é importante dizer o que não é empatia. O que não é empatia? Quer ver um exemplo? Alguém chega para você, um amigo, uma amiga, e desabafa um problema que ele está tendo em casa, que ele está tendo na escola, que ele está tendo numa relação, e ela desabafa. Muitas vezes o intuito dela desabafar é ser ouvida, é ser acolhida, é ter o seu abraço, é ter a sua atenção. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente ouve e a gente quer aconselhar. A gente quer dizer para o outro o que é que o outro deveria fazer. O que é aconselhar? Aconselhar é você dizer para o outro o que é que o outro deve fazer ou deve não fazer. E muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado. A pessoa chega para nós e começa a desabafar, e o que a CNV vai propor é, primeiro ouve, dá espaço para a pessoa ser a pessoa, escuta até o fim, segura esse ímpeto de querer dar conselho. Então, muitas vezes, aconselhar não necessariamente é empatia. Quer ver outra situação? A competição. Que o Rosenberg vai dizer. Competição, o que é? Quando alguém chega para você e fala assim, cara, tá osso. Estudar em casa tá osso, tá complicado, viu? Porque lá em casa já é, vixe, meu Deus do céu, minha mãe pede para eu arrumar a casa, pede para eu lavar a louça, meu pai pede para eu ir no mercado, ninguém entende nada, eu tô dormindo um pouquinho lá para descansar, ele já tem lá. Aí o outro fica assim, ih, filho, você precisa ver lá em casa, você precisa ver lá em casa, filho. Lá em casa é que o negócio é feio. Falar a verdade, eu nem sei. Já percebeu que a gente muitas vezes faz isso? O que é isso? A gente quer mostrar para o outro que a nossa desgraça, desculpa a expressão, é pior do que a do outro. Isso é competição, isso não é empatia. Você quebrou o fluxo. O outro foi até você para desabafar sobre a vida dele. E você acabou intervindo, fazendo a comparação com a sua situação. Isso quebra. E mesmo que o outro não fale nada, por dentro ele não gosta. Óbvio. Óbvio. Porque ele precisava ali de apoio naquele momento. Então, empatia é deixar o outro ser o outro. Abre espaço e deixa a pessoa falar.
Quer ver outra situação? É o consolo. Muitas vezes a gente quer consolar o outro, mas a forma com que a gente fala, e muitas vezes a gente não tem uma intenção errada, a gente está até numa boa intenção, mas a forma com que a gente fala, a gente mais mostra pena do outro do que necessariamente apoio. Então você ouve a história do outro e fala, cara, tadinho, né? Bichinho, coitado. Não é para sentir pena, é para apoiar, é para consolar, é para dar apoio, é para ouvir. Então a gente tem que ter muito cuidado. Esses exemplos é muito interessante porque a comunicação não violenta vai dar alguns exemplos no livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, vai dar alguns exemplos exatamente dessa forma que eu estou falando para você, justamente para a gente entender que muitas vezes a forma com que nós ouvimos até o problema que o outro traz para nós não ajuda, atrapalha. E empatia, repito, é você deixar o outro ser o outro. Muitas vezes uma pessoa chega para você tão empolgado, tão interessado, tão carregado de sentimento, desabafando com você um problema e você às vezes também encerra o assunto. Que nada, bola para frente, cara. A vida continua. Poxa, não é assim. Não é assim. O outro está vivendo um momento tão difícil, tão doloroso e você fala que a vida continua. Não é assim. Então, muitas vezes, aquilo que a gente imagina que seja empatia não é. Agora, o que é empatia? Primeiro, segundo, então 4 passos para você estabelecer a empatia. Primeiro é a observação. É aquilo que a gente falou. Observar, ouvir, abrir espaço para o outro ser o outro com curiosidade. O que é curiosidade? Ouvindo, perguntando. Mas perguntando para que o outro desabafe, não perguntando julgando. Entende? Sem julgamento. Segundo, sentimento. Ao invés de falar, eu sinto que você, eu sinto que... Entende? Não. Sentimento no sentido de você entender o outro. Entende? Ao invés de você julgar, eu faria isso, Não. Explore os sentimentos do outro. Tá, isso te faz sentir como? Ok. O que seria bom que acontecesse para que você melhorasse esse sentimento? Ok, eu compreendo. Sabe essa coisa? Deixar o outro ser o outro. Então, observação, sentimento. Terceiro, necessidade. Busque a necessidade que causou o sentimento, porque ela está se sentindo assim. Ou seja, lembra daquilo que nós falamos lá atrás? Qual que é a necessidade por trás das palavras? É o quê? É o afeto. Muitas vezes o que a pessoa está querendo naquele momento é apenas um ouvido para escutar. Um abraço para abraçar, um tempo que ela possa desabafar, não necessariamente um conselho, como eu falei lá atrás. Então, você tem que ter observação, sentimento, ouvir a necessidade do outro e quarto ponto, que é ação. Ação é você se colocar à disposição do outro para aquilo que o outro precisar. Entendeu? Ajudar, mostrar apto ali para o outro. Então, não julgamento e sim para empatia. No outro slide que eu estou passando aqui agora é aquilo que eu falei para você. E é interessante porque para que você comece a praticar isso, que é a questão do pedido. Toda vez que você se sentir, vamos dizer assim, mal num conflito, deixe claro quais são as suas intenções e como você se sentiu. Então, lembrando da formulazinha. Quando você, 3 pontinhos, quando você falou daquela forma comigo, eu sinto, 3 pontinhos, eu me senti desvalorizado. Exemplo, tá? Porque para mim é muito importante, 3 pontinhos, porque para mim é muito importante que eu sinta o valor que eu tenho como pessoa, porque para mim todo ser humano é igual. Será que você poderia, 3 pontinhos, será que você poderia, a partir da próxima vez, conversar ao invés de gritar? É só um exemplo. E tem uma parte aqui nesse slide que é carta dos não ditos. O que é carta dos não ditos, prof? Carta dos não ditos muitas vezes você não vai conseguir falar isso para a pessoa. E muitas vezes você vai preferir não falar. Mas é importante você escrever. Porque mesmo que você não fale, porque você de repente está num momento em que é melhor não falar mesmo, porque você sabe que se você falar vai acabar discutindo, escreva. Ele propõe que você escreva
passe para o papel para que você jogue para fora. Mesmo que você depois destrua esse papel, rasgue, queime, enfim. Mais uma frase do Marshall Rosenberg para a gente finalizar. Eu coloquei essa frase porque faz muito sentido para o que a gente vem falando e eu já falei sobre isso de outra forma. Ele diz o seguinte: nós nunca ficamos com raiva por causa do que os outros dizem ou fazem. É o nosso pensamento que nos deixa com raiva. Lembra que eu falei isso para vocês? Que muitas vezes quando você se incomoda com o que o outro fala, diz, pensa, na verdade você não está se incomodando com o outro, nem com o que o outro falou, mas é com o seu sentimento em relação ao outro. Pois é mais ou menos isso que ele está falando, só que em outras palavras, tá bom? Então a comunicação não violenta é isso. Primeiro ter esses 4 pilares, esses 4 passos, e também ter o não julgamento e a empatia. Os 4 passos, que é a observação, sentimento, necessidade e pedido, não julgamento e empatia. Então, se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. Essa é a frase final. E nada mais importante do que mudar o mundo nesse momento. Eu acho que é isso que a gente está precisando. E a comunicação é o meio pelo qual esse mundo pode ser mudado. Então, essa é a CNV, Comunicação Não Violenta. Para aqueles que tiverem mais curiosidade, maior curiosidade, leiam o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um livro, é uma teoria da década de 60, mas é um livro que é atual hoje, está se falando muito hoje em dia, atualmente. E complementa, então, o nosso trabalho de inteligência emocional, fechando esses 2 últimos pilares, empatia e gestão de relacionamentos, tá bom? Para finalizar, boas férias para vocês. Deus abençoe vocês. Que vocês continuem sendo essa galerinha amada, especial e tão preciosa que e o mundo precisa de vocês, viu? Aliás, eu estava lembrando de uma canção hoje, eu me emocionei muito, inclusive. Deixa eu finalizar com isso aqui, né? Nós somos muito chegados para falar isso. Então, eu estava lembrando de uma canção hoje, ouvindo uma canção hoje, melhor dizendo, e me emocionei bastante primeiro porque eu estava lembrando desse número crescente de mortes no Brasil. Estava lembrando da desumanidade de muitas pessoas, de muita postura, nessa questão de desconsiderar o coronavírus. Estava lembrando dessa questão do isolamento social. Vi uma notícia também muito triste, que houve um aumento de 50% de violência doméstica por conta do isolamento social, e houve também um aumento exorbitante do índice de ansiedade e depressão. Tudo isso é muito assustador. E tudo isso nos traz um desafio muito grande. Quem somos nós em meio a tudo isso? Quem nós queremos ser? Ou nós ficamos aqui enclausurados, reclamando da vida, do mundo e de tudo, ou a gente passa a ser agente de transformação e começa a ser aqueles que estendem a mão para outras pessoas. E eu vendo, melhor dizendo, essas notícias e ouvindo uma canção, eu me aliviei, que é uma canção cristã, né? Não estou falando de religião, estou falando sobre a canção, mas foi muito bom eu ter ouvido, talvez vocês tenham ouvido, que é: ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu me emociono porque eu acho que esse momento é muito especial pra gente, sabe, galerinha? Eu acho que vocês têm um papel fundamental de
de ser a resposta para muita gente. Vocês podem ser a resposta para seus familiares, para os seus amigos, para quem você não conhece, para essas pessoas que estão perdendo outras pessoas. Não permitir que o isolamento social, que você seja vítima desse índice de aumento de ansiedade e depressão, ao invés disso, permitir que você seja a resposta para outras pessoas. Enfim, você tem um papel fundamental no mundo e eu quero terminar com isso, tá bom? Eu torço muito por vocês, que essas férias seja abençoada, que revigore as suas forças e que vocês voltem com toda a força para a gente continuar essa caminhada, tá bom? Rumo ao sucesso, rumo às nossas trabalhar das nossas emoções e com absoluta certeza vocês serão pessoas que ajudarão outras pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigadão mais uma vez, vou sentir muita saudade de vocês e você já sabe, não obstante as férias, eu estou presente no WhatsApp, no e-mail. Aliás, eu ia esquecendo disso aí, pessoal. Hoje não tem atividade, tá bom? Não tem atividade. Não tem atividade, mas não tem atividade para avaliação de nota, mas tem um link que eu vou deixar com vocês. Eu vou deixar essa música que eu acho muito legal, se vocês quiserem escutar, e vou deixar um link de uma palestra sobre comunicação não violenta, que eu achei muito legal, do TED Talks. TED Talks é um canal de palestras rápidas, curtas, e uma delas é da comunicação não violenta, e eu vou deixar esse link para vocês como tarefa. Não vale nota, mas para aqueles que tiverem maior curiosidade, eu acho muito legal assistir. Se quiserem assistir com a família, melhor ainda. Tá bom? Deus abençoe, um beijão, é nóis.